Você teve um dia de loss? Você teve um dia de gain hoje? Independente se o seu dia foi de loss ou de gain, nada vai mudar. Você tem que começar a analisar a semana. Você fechou a semana positiva? O mês, você fechou o mês positivo? Você tá o trimestre positivo? O ano positivo? Como que você tá nos últimos anos? Você tem melhorado cada operação? É isso que de fato importa. É isso que te faz ter consistência no mercado. E eu vou te ensinar hoje as dicas que me fez ter consistência e que me está fazendo ter melhor performance no day trade. Então, a primeira dica, a primeira coisa que fez eu ter resultado consistente é uma técnica do Alexander Elder, que é o sistema de triple screen. Aqui você está vendo a minha tela e nela a gente pode verificar três coisas. Ó, a gente tem três janelas aqui, ó, do índice futuro. Aqui eu analiso o gráfico de 60 minutos, aqui eu analiso o gráfico de 15 minutos e aqui onde de fato eu dou as minhas entradas nos 5 minutos. Tecnicamente falando, eu opero o gráfico dos 60 minutos. Mas aí, Pedro, para que você tem o 5, o 15? Porque eu dou a minha entrada partindo dos 5 minutos. Por quê? Porque os stops eles ficam mais baratos. Eu consigo dar entradas mais técnicas e baratas, entende? Então, quando a gente opera a bandeira, por exemplo, a gente acha stop de 150 pontos, 200 pontos no máximo. Se eu fosse olhar só os 60, aí o stop seria de 500 pontos, às vezes até de 1000, entende? Então, assim, eu sempre vou a favor, ou tento ir a favor do gráfico de 60, eu só vou contra o gráfico de 60 quando ele está muito distante da média de 20, que é uma outra coisa que eu vou salientar já já. Mas, em tese é isso. Se eu tô a favor da tendência do 60, do 15 e do 5, então tá tudo lindo, tá tudo alinhado. Eu posso dar a minha entrada, eu dou a minha entrada. Às vezes eu vou contra as tendências, mas quando ela já tá muito esticada, quando bate no alvo de Fibonacci ou alguma coisa nesse sentido. Então, assim, quando eu comecei a analisar esses três tempos gráficos em conjuntos e de sair do 2 minutos, comecei a olhar os 5 minutos, por exemplo, eu começo a olhar num aspecto mais amplo e aí eu consigo dar entradas mais precisas. O nível de ansiedade também cai bastante, porque quando eu operava 2 minutos fazendo scalp, eu estava o tempo todo batendo operação. É muito difícil dessa maneira você gerenciar risco, analisar melhor a sua tomada de decisão e também ter controle emocional. Quando você começa a olhar de longe, olhar o contexto, que é uma outra coisa também que o Brooks me ensinou muito bem, eu consegui ter melhor performance. Então, assim, eu consigo ter melhor performance olhando todo o contexto, olhando 5, 15, 60, fazendo menos entradas e em tempos e esquecendo 2 minutos. Minha performance aumentou muito quando eu comecei a olhar os 5 minutos e não mais os 2 minutos. Muito difícil eu dar entrada pelo 2 ou ajuste stop pelo 2 minutos. A maioria das vezes a minha entrada é pelo 5, a favor do 60 e do 15, tá? Então a segunda dica, fazendo um gancho desse sistema Triple Screen do Alexander Elder, é a macroeconomia. Então, quando eu sento para operar hoje em dia, eu analiso o contexto macroeconômico, como que está o nosso país hoje, eu dou uma olhada no calendário econômico, se tem notícias, se tem dados para sair. E aí, uma outra coisa que é interessante na minha tela agora é que eu analiso o DI futuro, eu analiso o dólar, Petrobras, Vale, e deveria analisar Itaú também, na minha opinião. Não tá nem aqui. Então, assim, hoje em dia eu consigo analisar um contexto geral. Às vezes no tablet eu dou uma olhada ainda ou em outro dispositivo eu dou uma olhada ainda no S&P ou em Dow Jones para ver como que tá lá fora. Mas assim, eu sento para operar, dou uma olhada como que tá o Brasil hoje em meio aos outros países. E eu tô o tempo todo olhando DI futuro, dólar futuro, Vale e Petrobras. Por quê? Porque Vale e Petrobras são as ações que mais compõem o nosso índice, o Ibovespa. Então, geralmente, quando elas sobem ou alguém puxa, o índice também sobe. Geralmente, então eu utilizo ela como filtro, não como parâmetro de entrada. Então, assim, deu um sinal no meu trade system aqui no índice futuro. Eu vou entrar, eu olho, utilizo Vale e Petrobras como filtro, por exemplo. Se elas estão de acordo, beleza, eu entro. Se não, eu não entro ou eu fico com o pé atrás. Tal como DI futuro e dólar futuro são contrários. Então, quando eles estão caindo, eu tendo a ter um viés mais comprador no gráfico de índice futuro. Beleza? Então, assim, a segunda coisa que eu gostaria de pontuar, sendo um gancho da primeira coisa, hoje em dia eu olho a macroeconomia. Então, eu faço essa análise macroeconômica, dou uma olhada no dólar, no DI, nas ações, no contexto geral. E aí, o índice
eu olho também os 60, o 15 e aí tomo partido pelos 5, beleza? Bom, a terceira dica foi fazer um gerenciamento de risco e ser fiel ao gerenciamento de risco. Eu vou explicar para vocês como que eu comecei a gerenciar meu risco e o porquê que eu decidi fazer dessa maneira. Há mais ou menos um ano eu estava tendo ganhos exponenciais, bons ganhos de maneira consistente. O problema era que eu tinha dia de fúria, assim como todo trader tem. E aí eu tinha que inibir esse dia de fúria. Por quê? Porque para que chegasse final do mês e a conta fechasse, para que chegasse final do mês, por exemplo, e eu fechasse no positivo, porque durante o mês eu tinha bons ganhos, durante a semana eu tinha bons ganhos e bons trades durante o dia. Então eu fazia 3 trades, dos 3 eu tinha 2, às vezes 3, às vezes 1, às vezes nenhum, mas assim, o problema era, eu não conseguia gerenciar o risco direito, então quando eu perdia muito, assim como acontece com vários trades. Eu tinha que fazer isso. Eu tinha que inibir isso. E aí eu defini algumas estratégias. Primeira coisa, eu acho que é fundamental para todo trade, colocar a plataforma para travar. Então assim, define o risco que você quer correr no dia e coloca a plataforma para travar se você chegar nesse risco. O problema, por exemplo, do Profit é que se você definir, eu quero perder R$500 por dia, e você está com uma ordem aberta, fazendo você perder 550, ele não vai te tirar do trade. Ele só não vai fazer você deixar colocar novas ordens e não vai deixar você fazer, caso encerre aquela operação, você fazer novas operações. Então, isso é um ponto negativo, porque muitas das vezes, o que eu fazia? Eu colocava, vou perder R$400 no dia, e aí o trade começava a andar no prejuízo, eu tirava o stop, aumentava a mão, fazia merda. Então assim, eu tinha lá a minha conta de day trade, vamos supor, R$1.000, eu chegava de perder 1.500, de margem R$1.000, perder 1.500, margem não, de risco por dia de perder 1.500, então assim, fora, e quando chegava no final do mês isso pesava muito. Se eu tivesse inibido, se eu tivesse cortado essa perda pela metade, ou de acordo com aquilo que eu me propus a fazer, eu fechava os meses com muitos gains, tá? Então essa é a primeira coisa, colocar a plataforma para travar. Segunda coisa que eu fiz, porque muitas das vezes o que acontecia? A plataforma ela te trava, só que o mobile ele não te trava. Então se você baixa a plataforma Profit no seu celular, você consegue enviar a ordem. O que acontecia? Eu estava com o meu celular na mão, eu enviava, eu operava pelo computador normal, vendo as telas, vendo aquilo que de fato devia ver, perdia dinheiro, e aí eu tinha o quê? Eu tinha um celular. E aí isso é muito pior, porque pelo celular você é muito pior como operador. Então assim, além de você estar perdendo muito e o seu psicológico afetado e o gráfico ruim, você ainda tinha aquele ônus de que, putz, eu tô com o celular e isso piora muito, porque daí eu vejo muito menos coisa, então assim, tudo piora. Eu tinha que inibir isso. O que eu fiz? Minha estratégia. Eu peguei uma conta de terceiro, então da minha mãe, da minha namorada, tá? Peguei essa conta e opero no nome da outra pessoa. Essa conta, só essa pessoa tem a senha do login, da margem, de tudo. Tem a senha de tudo. Então, por exemplo, eu não tenho Profit no meu celular mais. E eu não consigo acessar o Profit no meu celular porque eu não tenho o login. Como que eu vou acessar? Então, no meu dia de fúria, quando a plataforma me trava, ela realmente me trava. Não tem como eu pegar um celular, operar pelo home broker, nem nada, porque eu não tenho como acessar. Isso não está comigo. O que essa pessoa fez? Essa pessoa entrou no meu computador, fez o login na plataforma e agora eu estou tranquilo. Eu não consigo operar de outro dispositivo. Um outro benefício é o seguinte, vamos supor, eu coloquei R$1.000 na corretora e eu defini, olha, eu vou perder R$100 por dia, tá bom? Tá bom. Se eu decidir que eu vou perder R$100 por dia, eu coloco de margem 150 no máximo, R$200 no máximo, assim, uma quantidade que, se por exemplo, eu começar a reduzir o stop, tirar stop, enfim, fazer cagada na plataforma antes dela me travar, passou uma moto aqui. Então, se eu colocar, se eu tirar o stop e a plataforma começar, se eu coloquei lá, vou perder R$100 por dia na plataforma e eu tô perdendo 150, 200, eu vou perder no máximo aquela margem que eu coloquei. Então, eu posso ter tipo 10 mil na minha conta, mas eu coloco só uns 100% mais ou menos daquele valor que eu defini que eu vou perder por dia. Então, eu vou perder R$200, eu coloco 400 de margem e tá tudo bem. Porque se a plataforma não me travar com 200 porque eu fui indisciplinado, eu só perco no máximo R$400 no dia. Consegue compreender? Então isso também é uma outra estratégia. O bom de operar numa conta de terceiro é o seguinte,
você também não consegue tirar aquele dinheiro. Então, por exemplo, esse dinheiro ele tá ali, eu pago a DARF final do mês e eu não consigo tirar aquele dinheiro para fazer qualquer outra coisa. Isso é muito bom. Por quê? Porque muitas das vezes, quando eu estava operando comigo, eu tinha minha margem, tinha meu limite de perda diária, e aí eu colocava mais margem, entendeu? Ou se eu acabava com o dinheiro, quebrava a conta, eu tirava de um outro lugar dinheiro e realocava. Então, assim, como a plataforma é de terceiro, eu estou prestando conta para terceiro, consegue compreender? Então eu tenho limite de perda diário na plataforma, na margem da corretora e na corretora. Então se no mês, vamos supor, eu fiz 10 mil, eu não vou operar com 10 mil, correto? Eu vou operar com quanto? Olha, Pedro, eu vou perder por dia 100 reais. Tá bom, vou perder por dia 100 reais, quanto que eu vou colocar de margem? 250, 300, coloco 300 reais de margem. Quanto que eu vou ter na corretora ali? Vou colocar o quê? 1.000? Tá bom, tenho 1.000 na corretora, 300 de margem, perder 100 reais por dia. Então, se caso a plataforma me travar com 100 reais, não me travar com 100 reais, eu perco no máximo 300. Se eu fizer uma cagada, sei lá, acontecer algum circuit break ou algo nesse sentido, qual o máximo que eu vou perder? No máximo 1.000 reais, porque é o que está alocado na corretora. Não tem como eu perder mais, entendeu? E nem como colocar mais, tirar de outro lugar e colocar mais. Por quê? Porque eu não tenho acesso a essa conta, entendeu? Para essa conta, para o dinheiro entrar nessa corretora, tem que ser nominal, tem que ser de banco para corretora do mesmo nome, entendeu? Então tá no nome de um terceiro, tem que ser enviado do nome de um terceiro. Então, assim, dificulta a minha perda. O meu gerenciamento de risco agora, fora o gráfico, mas assim, falando só de gerenciamento de risco, agora ele está muito bem estruturado. Eu não consigo perder mais daquilo que eu me propus. Uma quarta coisa que é muito importante de eu dizer é o seguinte: uma coisa que eu adotei, que eu comecei a fazer, é um diário de trade. Então, depois que eu já defini minhas estratégias, minhas regras, que isso é básico, todo mundo faz, eu anoto os trades, onde eu entrei, onde eu saí, e também se eu fui disciplinado ou não, como eu estava me sentindo, ou algo nesse sentido. Porque depois, com o gráfico parado, depois que o gráfico fechou, eu estudo esse trade. Se ele realmente foi no alvo, se dava para alongar mais, se não, ao contrário, não era para eu ter esticado, eu devia ter saído antes, ou aumentado a mão, ou não, eu fugi do gerenciamento. Então, tudo eu tenho muito bem anotado, porque chega final do mês, eu reviso tudo isso. E todo dia eu reviso todas as operações, para eu entender se eu estou sendo bom e o que eu preciso melhorar. Como aumentar minha taxa de acerto, como exponencializar meu ganho, como reduzir minhas perdas. Então, às vezes, tá tendo um horário de notícia e eu não sei da notícia e eu, por um acaso, entrei. Eu vou estudar, putz, o que eu fiz de errado naquele trade? Aí eu vou lá olhar, pô, era um horário de notícia, eu fui aumentar a mão no horário de notícia, não era pra eu ter feito isso. Ou alguma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, eu defini que como filtro eu só vou entrar a favor de uma tendência se Petrobras e Vale e Itaú tiver a meu favor. Nossa, agora é um cachorro latindo. Se Petrobras e Vale e Itaú tiver ao meu favor. Tá bom, eu entro na operação. Putz, eu não vi isso, eu anoto. Cara, eu não tô prestando atenção nisso, porque eu tô tomando vários stops porque eu não tô olhando isso. Ou alguma coisa nesse sentido. Então, assim, anotar, e o fato de você parar para anotar, te toma ali uns 3, 4 minutos. Esses 3, 4 minutos são suficientes para você parar de olhar o gráfico e esfriar a cabeça. Então, quando eu tomo um stop, operando, eu paro para anotar esse trade, eu também estou esfriando a cabeça, eu estou saindo do gráfico. Era como se eu estivesse saindo da mesa e esfriando a cabeça, e tomando banho, comida. Não, eu estou ali anotando e esfriando a cabeça. Consegue compreender isso? É muito importante salientar também que esse diário de trade, ele não é um diário contábil, onde eu só coloco quanto que eu ganhei e quanto que eu perdi. Não, ele é um diário onde eu reviso tanto a parte técnica, quanto a parte teórica e quanto a parte contábil. Então eu reviso tudo isso num diário só. Ali tem meus filtros, o porquê que eu entrei, o porquê que eu saí, se eu saí adiantado, como eu estava me sentindo, se eu estava me sentindo bem, se... Até assim, eu sou tão específico quanto ao fato de, por exemplo, putz, eu dormi bem, putz, eu acordei bem, eu tô me sentindo bem, eu tô meio ansioso, que dá pra fazer? E eu anoto ali sempre o que dá pra fazer pra melhorar. Se o trade foi bom, o que eu fiz de certo? Eu anoto, escrevo, putz, cara, eu prestei atenção nisso. Pra quê? Pra reforçar isso. E se o trade foi ruim, o que eu fiz de errado? Eu analiso tudo isso. O que dava pra melhorar? O que na próxima vez eu não posso fazer? Então, muitas das vezes, por exemplo, eu compro na cara do ajuste. E assim, quando eu comecei a operar, eu não anotava isso. Hoje eu percebo que sempre que eu compro na cara do ajuste, o preço volta.
E assim, não sempre, mas na grande maioria das vezes, eu parei de comprar na cara do ajuste. Então assim, eu não compro, nem vendo, nem faço operação enquanto o preço estiver namorando o ajuste. Ainda que muitas das vezes ele vá embora, mas estatisticamente eu percebi que nessa região de ajuste eu tenho prejuízo. Assim como o horário de notícia também tem prejuízo. Como que eu sei disso? Anotando. Hoje em dia, eu não gerencio o meu risco na operação. Então, na operação eu posso colocar o tanto que eu quiser para perder. Eu tenho um stop diário, limite de financeiro mesmo diário. Mas por operação, desde que seja menor do que esse stop diário, eu posso colocar sem problema nenhum. Por quê? Porque eu percebi que isso era mais rentável. Há um tempo atrás eu tinha limite de perda por operação. Agora não. Por quê? Porque eu testei, fiz backtest e tenho o meu diário anotando. Então eu percebi que muitas das vezes o preço vinha, me estopava e ia embora. Vinha, me estopava, daquela famosa violinada. Agora não. Para que eu tô colocando um stop curto? Vamos colocar um stop técnico e se ele vier contra, eu ainda aumento a mão. Faço o famoso preço médio que a galera não gosta que faz, mas pô, eu faço preço médio porque eu tenho a consciência de onde está o stop técnico. Então se ele vem contra, ainda assim eu faço aumento de posição. Porque eu percebi que isso é mais rentável, eu posso fazer isso, consegue compreender? Essa é a importância de ter um diário de trade. Agora, a dica bônus. É um presente para vocês. Eu vou disponibilizar para vocês o meu layout de diário de trade. Então, como que eu fiz? Esse diário eu imprimi como um livro. Na frente, ali no sumário, eu tenho as minhas regras. Então, como que eu faço, o que que eu faço, por que que eu faço, o que que eu tenho que olhar, como não olhar. E eu posso explicar esse diário no outro vídeo também. Mas eu fiz ele no formato de um livro. Então eu fui na livraria, imprimi a capa, essa quantidade de regra, as regras e o diário. Então assim, eu tenho um molde do diário, daquilo que eu tenho que prestar atenção, daquilo que é filtro, de por que eu entrei, como eu entrei, várias coisas que eu posso comentar num próximo vídeo. E eu vou entregar tudo isso de presente para você. Isso é meu, eu que fiz, e eu vou entregar de presente para você. Basta que você comente seu e-mail aqui, que eu vou te enviar seu e-mail nos comentários, e eu vou te enviar para você de forma gratuita. Muito obrigado. Se você puder me ajudar, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa. Um abraço para vocês e até mais.